Entre o amor e a família, a decisão que mudou minha vida para sempre. Antes de começarmos, se você gosta de vídeos como esse, se inscreva no canal. Agora vamos lá. Quando eu tinha 15 anos, meus pais tiveram o meu irmão Mateus, e, desde o momento em que ele nasceu, a minha vida mudou completamente. Eu sempre fui muito protetora com ele, sempre cuidei dele, e nos tornamos inseparáveis. Mas tudo mudou de forma drástica quando eu tinha 20 anos e ele apenas 5. Meus pais morreram em um acidente de carro, e a minha vida, que até então era cheia de sonhos e planos, virou um turbilhão de responsabilidade e dor. A dor da perda foi avassaladora. Fiquei completamente devastada, mas ao mesmo tempo sabia que não podia desabar, pois tinha um irmãozinho de 5 anos para cuidar. Eu não sabia como seria possível enfrentar tudo sozinha, mas algo dentro de mim me dizia que eu precisava ser forte por ele, pelo Mateus. O funeral foi rápido, e logo depois, com a ajuda dos meus tios, que foram fundamentais nesse momento, eu decidi buscar a guarda do meu irmão. Tinha apenas 20 anos, uma vida inteira pela frente, mas eu sabia que não poderia fazer nada sem antes garantir que Mateus tivesse o melhor futuro possível. A batalha pela guarda não foi fácil, e demorou cerca de 7 meses até que eu fosse oficialmente aprovada. Durante esse período, fui atrás de emprego e consegui me estabilizar. Com o dinheiro da herança dos meus pais, consegui comprar uma casa onde pudéssemos viver. Foram meses difíceis, cheios de noites em claro, tentando equilibrar o trabalho com os cuidados que Mateus exigia. No início, parecia impossível, mas, com o tempo, as coisas foram se ajustando e eu fui aprendendo a ser mãe e irmã ao mesmo tempo. Apesar de todo o esforço e das dificuldades, eu faria tudo novamente por ele, e nunca me arrependi de ter tomado essa decisão. Aos 27 anos, conheci João em um evento de amigos em comum. Ele tinha 31 anos, e a nossa conexão foi imediata. Conversamos a noite inteira, e depois daquele dia, passamos a nos ver constantemente. No começo, tudo parecia ser perfeito. João era atencioso, gentil, e, para minha surpresa, estava disposto a me apoiar em tudo, até mesmo na responsabilidade de cuidar de Mateus. Ele era a pessoa com quem eu sentia que poderia dividir minha vida. Mas, ao mesmo tempo, o peso da responsabilidade sobre os meus ombros me fazia pensar se eu realmente poderia abrir mão de tudo para um relacionamento. Foi por isso que, depois de 3 meses de namoro, quando ele me pediu em casamento, eu recusei. Eu não sabia como seria possível casar e, ao mesmo tempo, garantir que Mateus continuaria em primeiro lugar em minha vida. Mas, depois de refletir sobre tudo, eu percebi que eu estava sendo um pouco egoísta. João era alguém em quem eu confiava e que me fazia feliz. Então, depois de muito pensar, aceitei o pedido dele, mas com uma condição: que esperássemos até termos estabilidade financeira para seguir com o casamento. Era importante para mim que a nossa vida fosse estruturada antes de dar esse grande passo. E assim, a vida seguiu, com o casamento ficando cada vez mais próximo, especialmente porque eu estava grávida do nosso primeiro filho. A gravidez me fez pensar que não queria que o nosso bebê nascesse fora do casamento, então decidimos começar os preparativos. Antes de continuarmos com a história, veja se já é inscrito no canal para não perder nenhuma história nova. Foi então que começaram os primeiros conflitos. João sugeriu que o casamento fosse no dia do aniversário de Mateus. Eu fiquei furiosa, porque queria que o aniversário do meu irmão fosse uma data só dele, um momento em que ele fosse o centro das atenções, especialmente porque ele estava prestes a fazer 15 anos, uma idade importante para ele. Tentamos discutir e encontrar uma solução, mas João insistia, e eu não estava disposta a ceder. A nossa relação começou a sofrer com a pressão dos preparativos e das discussões, até que conseguimos resolver, decidindo por uma data que funcionasse para ambos, mas não sem muitas brigas e desentendimentos. Depois, vieram as decisões sobre o papel de Mateus no casamento. Eu queria que ele fosse meu man of honor, o equivalente a uma madrinha, já que ele sempre foi meu maior apoio. No entanto, João não achava isso adequado e sugeriu que seu melhor amigo ocupasse esse papel. Eu aceitei, ainda que com o coração apertado. Então, sugere que Mateus fosse o portador das alianças, mas novamente João preferiu que seu sobrinho desempenhasse esse papel. Aceitei novamente, mas o meu desejo de ver Mateus ao meu lado em um momento tão importante para mim não se apagava. Eu só queria que ele se sentisse incluído,
que ele soubesse o quanto era especial para mim, mas isso não parecia ser importante para João. Então, uma noite, vi um vídeo no TikTok em que uma noiva convidava seu melhor amigo para ser seu man of honor, e achei aquilo lindo. Imediatamente, pensei em sugerir isso para João. Eu sabia que ele não ficaria muito feliz, mas a ideia me parecia perfeita, já que, para mim, Mateus era o melhor amigo, o irmão e o suporte de toda a minha vida. Quando eu sugeri isso a João, ele reagiu de forma ríspida, dizendo que, na verdade, ele tinha sempre imaginado a irmã dele como a madrinha dele e que não achava que Mateus deveria ter um papel importante no casamento. Ele sugeriu que Mateus fosse apenas um convidado, o que me deixou completamente chocada. Eu senti uma raiva crescente, uma dor de ver que João não estava disposto a entender a minha ligação com Mateus. Ele queria que a família dele estivesse envolvida em todos os momentos, mas não estava disposto a fazer o mesmo pela minha família. Eu fiquei parada, sem palavras, por um momento, tentando processar o que ele acabará de dizer. Então, com a voz firme e cheia de emoção, eu disse: se você não quer o Mateus na nossa cerimônia, eu não quero mais esse casamento. Não vou casar com você se meu irmão não fizer parte disso. O que aconteceu a seguir foi um turbilhão de emoções e palavras não ditas. João ficou em silêncio, e a discussão virou algo muito maior do que eu imaginava. Ele começou a falar sobre como ele não queria crianças no casamento, e, a partir daí, todos os problemas se acumulavam. A conversa passou a ser uma troca de acusações e incompreensões. No dia seguinte, ele não voltou para casa, e as ligações da mãe e da irmã dele começaram. Elas me chamavam de egoísta, dizendo que eu estava sendo injusta com ele, que ele tinha o direito de decidir. Eu simplesmente perdi a paciência e, em uma dessas ligações, disse tudo o que estava guardado dentro de mim. Sim, o Mateus é mais importante do que você neste momento. Se você não consegue aceitar isso, então o casamento está cancelado. Nos dias seguintes, João não apareceu, mas sua mãe e irmã continuaram a me ligar. Eles começaram a pressionar ainda mais, mas eu mantive minha posição. O que aconteceu, então, foi que, uma semana depois, João me mandou uma mensagem dizendo que queria conversar. Eu aceitei, mas com uma condição: a conversa seria em um dia que eu escolhesse. Então, escolhi um domingo, porque sabia que Mateus não estaria em casa. Quando João chegou, ele estava visivelmente abatido, e sua mãe imediatamente começou a me atacar, dizendo que eu estava sendo uma noiva horrível, que estava agindo como uma criança. Mas o que eu queria saber era: o que ele tinha contra o Mateus? Ele confessou, com a voz trêmula, que o problema dele era que eu estava dando mais atenção ao meu irmão do que a ele. Ele me disse, sem rodeios, que não queria um relacionamento onde tivesse que dividir minha atenção com Mateus. Ele achava que seria difícil lidar com o bebê e com o adolescente e que, após o casamento, seria melhor Mateus ir morar com a minha tia e o meu tio. Isso foi demais para mim. Como ele podia pedir algo assim? Eu não pensei duas vezes. Levantei, tirei o anel de noivado e devolvi. Disse que tudo havia terminado e que a nossa relação romântica estava acabada. João começou a chorar, implorando para que eu reconsiderasse, mas eu não podia fazer isso. Minha família, especialmente o Mateus, era o que importava para mim. Fui até a porta, abri e fiz um gesto, pedindo para que ele saísse. Naquela noite, sua mãe e irmã continuaram me ligando e xingando, mas eu estava decidida. Eu sabia que precisava me afastar para proteger meu irmão e garantir que ele continuaria a ser uma parte fundamental da minha vida. O resto, eu deixava para trás. Algumas semanas depois, o bebê nasceu. Eu sabia que, apesar de tudo, tinha feito a escolha certa. Mateus estava radiante com a chegada do irmão e a nossa família, agora composta por nós dois e o bebê, estava mais unida do que nunca. João, depois de um tempo, veio visitar o bebê e me perguntou se havia alguma chance de tentarmos recomeçar. Eu respondi que não, que o relacionamento romântico estava definitivamente terminado, mas que a coparentalidade era o que eu desejava, já que ele era o pai do meu filho. Ele aceitou, e eu comecei a procurar um advogado para definir um plano de convivência para o nosso filho. Agora, a minha prioridade era o Mateus e o bebê. E, com a ajuda da minha família, eu sabia que conseguiríamos superar qualquer desafio que aparecesse pela frente. Meu irmão, meu filho e eu seríamos uma família forte, e ninguém,
absolutamente ninguém, poderia nos separar. Deixe nos comentários o que você achou da história e se você gostou do vídeo deixe seu like e se inscreva no canal.